maternidade é um presente e uma grande responsabilidade. Momentos ternos e lindos. Mas quando surgem as dificuldades, todas as mães são postas à prova. O cansaço toma conta e você pensa que não vai aguentar. Mas eu te digo, realmente não é fácil, mas não precisa ser tão difícil. Você só precisa conhecer o caminho e desenvolver 4 hábitos básicos. Olá, meninas! Depois de resolvidos os problemas técnicos, conseguimos entrar ao vivo aqui no YouTube. Qualquer problema, se vocês não estiverem sinalizando, aqui entrou na minha frente o meu diretor de áudio. Ele gosta de entrar na frente da minha câmera, tá bom o som, gente? Diretores, imagem, áudio, corte, tá tudo feito, tudo certo? Gente, vocês agora lá pro YouTube. Esperaram esse tempo todo, quero vocês aqui no YouTube comigo, porque a gente caprichou mesmo, hein? Pessoal do estúdio, respirou? Vocês estão tranquilos? Respirem. A galera que fica nervosa, gente, eu não sei porquê. Eles não me conhecem? Essa galera não me conhece? Não sabe como é que eu sou? Vamos lá? Pessoal do Instagram, corre pra lá. Tô esperando vocês lá no YouTube. Vão. Tá lindo, não tá lindo? Ah, gente, vocês vão ver a novidade que eu preparei pra vocês. De novo, começando. Meninas e meninos, bem-vindos ao nosso evento 4 Hábitos 5 Estrelas. Eu sou Adriana de Abreu, mãe de 4 filhos, diretora do Colégio Porto Real, no Rio de Janeiro, e orientadora familiar há mais de 15 anos. Eu já acompanhei e acompanho de perto centenas de famílias, ajudando os pais a educarem melhor os seus filhos. Nesse evento de 3 dias, presta atenção, porque eu sei que tem gente que está chegando, caiu de paraquedas aqui hoje e nem sabe do que se trata. Nós estamos em pleno evento de 3 dias, hoje é o nosso primeiro dia. E eu quero mostrar nesse evento para você que é possível resolver a maior parte do mau comportamento dos seus filhos e torná-los seguros, desenvolvendo apenas 4 hábitos. Ai, Adriana, mas meu filho ainda é muito pequeno para se comportar bem. Se você pensa assim, eu tenho uma coisa para te esclarecer. Desde muito pequeno, o seu filho pode ser apoiado e orientado para ter um bom comportamento. Aquelas birras sem fim, aquela irritabilidade que parece de uma hora para outra, a agressividade mesmo ou a grande insegurança que paralisa o seu filho são maus comportamentos que podem ser resolvidos com o desenvolvimento de 4 hábitos básicos, bem realizados. Pode ser que o seu filho seja muito difícil de lidar desde muito cedo, ou pode ser que você tenha um filho em torno agora dos 6, 7 anos, mas que só agora começou a te dar trabalho e justamente apresentando alguma dificuldade na escola. E você, às vezes, não faz a menor ideia do que esteja acontecendo. Eu te digo, o ajuste é simples, é básico e os resultados são surpreendentes. Ai, Adriana, meu filho já tem 8 anos, ele não come, não tem mais jeito. A minha filha já tem 7 anos e não consegue dormir sozinha. Eu já desisti. Ô, menina, eu tô aqui para te dizer que não desista. O seu filho, a sua filha, consegue sim. Você só precisa de uma boa estratégia. Você só precisa de disposição para ajudá-los a conquistar isso. Eu quero mostrar aqui que o seu filho pode sim e deve fazer as coisas sozinho e do jeito certo. Do jeito que eu chamo de 5 estrelas. Sem você ter que ficar o dia inteiro atrás dele, berrando, ameaçando, enfiando comida, né? Goela abaixo, passando noites e noites sem conseguir dormir direito. Ou coisa desse tipo, né?
Eles são capazes, gente, acreditem, eles podem conquistar essa melhora, eles podem conquistar a autonomia e isso só depende de você. Vocês entendem o que isso significa? Isso significa que o bom desenvolvimento do seu filho, um crescimento verdadeiramente saudável, completo, que vai formar uma personalidade madura, uma pessoa forte e equilibrada, só depende de você. Presta atenção que eu vou te falar um segredo. O problema não são as circunstâncias. O problema não é a falta de apoio. O problema não é o seu marido que não te entende e que não entende os seus filhos. O problema está na falta de opção, na falta de estratégia, na falta de conhecimento. E é nesse dia de hoje e nos dias seguintes que eu vou mostrar para você como a gente pode ajustar isso. Combinado? Muito bem. Você não está acreditando, né? Olha o depoimento dessas mães aqui que eu separei para vocês ouvirem um pouquinho. Vamos botar aí, gente? Eu ficava o dia inteiro precisando dizer para ela o que ela precisava fazer. Eu me descabelava. Eles tinham, na época, problemas de sono, sabe? Não conseguiam dormir sozinhos, eles iam todos pro meu quarto. Eu costumo dizer que antes eu não vivia a maternidade, eu só sobrevivia a ela. Depois de um dia exaustivo de trabalho, Paola na escola o dia todo, tinha que deitar, rezar, cantar, ler livro, fazer acontecer e nada da criaturinha dormir, né? Eu tinha crianças muito seletivas, achei que era impossível mudar a Maria Clara. E eu não conseguia perceber que eu precisava trabalhar os 4 hábitos e a partir da importância desses 4 hábitos, montar a nossa rotina. Tudo mudou. As crianças hoje, elas conseguem dormir com autonomia, cada um na sua cama, sem que a gente precise ficar no quarto. Agora como que funciona? Paola deu sua hora de dormir. O que você fala? 5 minutinhos. 5 minutinhos. Aí esperamos 5 minutinhos. Paola já deu 5 minutinhos. O que você faz? Eu dou um beijo. Dá um beijo de... Boa noite, tchau, vou dormir. E tchau, vai dormir. Isso mesmo. O que me dá bastante tempo livre aí com o meu esposo. Eu costumo dizer que é tanta liberdade que eu nem sei o que fazer com ela. Meu esposo também tem acompanhado as técnicas, nós temos conquistado a nossa autoridade. E aí eu comecei a estudar, aplicar o que ela tá falando, e aí a gente vê que não é só o sono, tem muita coisa que vai te agregar. E eu consegui trazer hábitos melhores na questão da alimentação dela. Já terminam de comer, já levam o prato pra pia, tiram a roupa, já colocam no cesto de roupa suja. E isso também tem feito toda a diferença na nossa vida. Você consegue organizar a sua rotina e o mais importante, fazer com que seus filhos possam ter autonomia, com que eles sejam independentes. Isso é maravilhoso. A transformação que a gente tem, o resultado é muito positivo. É maravilhoso e, de fato, é algo libertador na vida de qualquer mãe. Não é fácil, ninguém disse que seria, mas com certeza o processo ficou muito mais leve. Ah, Adriana, muito legal. Mas o meu filho já tem 7 anos e eu já tentei de tudo para ele dormir sozinho. Acabei de ler alguns depoimentos aqui, ó. O meu tem 11, tá muito teimoso, né? O meu tem 10, começou a fazer coisas que não fazia quando era menor, tá? Não desistam. Olha só, vou colocar aqui para vocês a quantidade de pessoas que, assim como você, achavam que não iam ter solução, que não ia conseguir, que o filho já estava muito grande e que conseguiram. Vamos lá? Vamos colocar aqui. Tá entrando aí? Muita coisa, né, gente? Isso é muito incrível. Isso é muito incrível. E isso só depende de você. Meninas, vamos lá? Prestem atenção. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu comecei essa caminhada me tornando mãe aos 31 anos de idade. Naquela época, eu queria ser a melhor mãe do mundo. Eu tive uma referência muito forte de maternidade, a minha mãe. Eu achava a minha mãe a melhor e a mais competente mãe do mundo. Mas eu queria ser ainda melhor do que ela.
Mal engravidei, eu comecei a estudar. Sempre fui muito estudiosa, né? Eu li o livro do Dr. Delamare, que é uma das maiores referências em pediatria no Brasil, tá? Esse livro é chamado A Vida do Bebê. Ele tem mais de 5 milhões de exemplares vendidos e ele foi e ainda é uma referência para a geração de mães, tá certo? Agora, lembrem-se, né, gente? Eu sou do tempo pré-internet. Não tinha curso, não tinha nada na internet pra gente pesquisar, não tinha internet. Era ler mesmo, era pegar livro e mergulhar no conhecimento, tá bem? E eu li esse livro inteiro para aprender a quê? A cuidar do meu filho. Isso. A minha preocupação era apenas com o desenvolvimento físico do Pedro Henrique. Eu estudei sobre amamentação. Eu amamentei exclusivamente no peito até os 6 meses. Eu super cuidava da minha alimentação por conta disso. E eu amamentava, gente, livre demanda. E eu não me incomodava de acordar 4 vezes por noite para amamentar o Pedro. E isso até os 9 meses. Como ele era muito grande, o Pedro é um bezerrão, né? Eu achei que ele acordava porque ele estava com fome. Que o meu leite não era suficiente para ele passar a noite toda. E aí o que eu fiz? Eu troquei as mamadas da noite por fórmula, achando que agora sim, agora ele emplaca. E o que aconteceu? O que aconteceu? Ele continuou a acordar 4 vezes, só que agora para tomar o quê? A mamadeira. Mas eu achava que eu estava fazendo tudo certo. Eu não via maneira melhor de cuidar dele e de educar o meu filho. O Pedro, gente, presta atenção, gente. Vocês viram lá nos stories? O Pedro, ele só dormia ninado. E não era ninado, não. Era sacudido. Eu tinha que sacudir, tá certo? No colo. Todas as vezes que eu acordava no meio da noite, eu tinha que sacudir aquele bezerro de 12 quilos. E a gente seguiu, né, nesse ritmo até 1 ano e 5 meses do Pedro. Por quê? Porque foi quando justamente eu engravidei da Duda. E aí, gente, eu não tinha mais força de verdade para ficar de pé, porque eu passei esse tempo todo sem dormir uma única noite inteira. Eu acho que vocês sabem o que é isso, não sabem? Então, eu não imaginava que o Pedro tinha capacidade de adormecer de outro jeito, que não fosse sacudido. Era muito desgastante, mas eu achava que eu não tinha saída. Agora, eu vou contar para vocês um pouco sobre a alimentação do Pedro. Não vale rir, tá? Vocês não vão rir. Durante a fase de introdução alimentar, o Pedro ele comia de tudo. E eu me orgulhava, né? Colérica, se achava, né? Não, eu não uso liquidificador. Minhas amigas batendo coisa no liquidificador, eu uso liquidificador? Nada. Eu sou uma mãe exemplar. A minha única preocupação, gente, era oferecer uma alimentação saudável, variada e não usar liquidificador. Tinha que ser amassadinho. A comida, gente, era passada na peneira grossa, ou então, assim, bem amassadinha mesmo. Eu não via problema dele levar, presta atenção no que eu vou falar, do Pedro levar 1 hora para comer. É isso mesmo, o Pedro levava 1 hora para comer. E detalhe, 3 pessoas todos os dias para dar comida para o Pedro Henrique. Uma segurava ele no colo. Outra cantava e dançava a galinha magricela. Vocês viram lá nos meus stories de ontem, né? E a terceira enfiava a colher na boca quando ele se distraía, né? Ele resolvia cantar a galinha magricela também, a boca abria, entrava um pouquinho de comida. 1 hora nesse circo. Eu não usava televisão, não tinha nem tablet nessa época, né, para distrair. Mas, gente, era de verdade um circo para ele comer. O importante para mim era ele comer de tudo. E isso foi assim, sabe até quando? 5 anos. Tudo bem, né, que ao longo desse tempo, a cantoria da galinha magricela, ela foi substituída por livros, né? E eu achava o máximo, né? Nossa, meu filho é um intelectual, né? Ao invés de ficar cantando galinha magricela, ele come e brinca lendo livros. Tá aqui de boa. Eu achava isso ótimo. E de verdade, gente. Eu era muito cuidadosa também com a higiene do Pedro, né? Quando o Pedro era bebê,
ninguém podia entrar no quarto dele, né? As visitas chegavam, queriam conhecer o Pedro, eu abria a porta assim, ó. Vocês estão vendo? Ali no berço? Pois é o Pedro. Pode dar tchauzinho aqui. Ninguém chegava perto. Gente, parece que eu tô inventando, mas não é não. Tem um monte de testemunha aqui na minha família, né? Eu fiquei conhecida na família do Felipe como a maluca. E eu não ligava, tá? Não ligava mesmo. Porque só eu, o Felipe e a minha mãe podíamos pegar o Pedro no colo. Ninguém mais, tá certo? Quem chegasse em casa tinha que se desinfetar da cabeça aos pés. Eu era a louca do álcool. Pra vocês terem uma ideia, a primeira saída do Pedro, sem ser pro pediatra, né, foi aos 3 meses. Sol, o Pedro pegava na varanda, tinha uma varanda em casa, o solzinho era lá mesmo. Gente, eu tinha termômetro para a água do banho. A água do banho tinha que estar na temperatura exata. Eu tinha panela, colher, tudo que era para fazer comida do Pedro era completamente separado, tá certo? E por conta disso, gente, o Pedro, ele não ia para o chão para engatinhar. É lógico, né? Uma neurótica dessa com limpeza, chão, vocês sabem, é sujo. Consequência disso, da pessoa ignorante, que não entende de desenvolvimento infantil, o que a pessoa aqui teve capacidade de fazer com o filho? Meu filho não engatinhou. O Pedro, ele só se arrastou. Ele era um soldadinho. Ele engatinhava, né? Não engatinhava, ele se arrastava assim. E só depois de muito tempo que ele foi conseguir realmente começar a desenvolver um pouquinho de coordenação motora. Que coisa incrível, né, gente? E quais foram as consequências da ignorância dessa mãe aqui? O Pedro teve problemas seríssimos de coordenação motora ampla e também fina. O Pedro, ele não conseguia saltar. A caligrafia do Pedro, né, na época da alfabetização, era uma tristeza. Hoje, com a graça de Deus, meu filho já consegue dar uns pulinhos, tá certo? E a letra dele é pelo menos legível. Eu, gente, nessa época, né, dele bebê, eu acompanhava a curva de crescimento dele todo mês. E eu me orgulhava sempre, né, dele estar sempre ali no percentil 98, né, ou então fora da curva. Para mim, meus filhos tinham que ser todos fora da curva. Era fora da curva do peso, fora da curva na altura, até o perímetro cefálico, né? Eu tava ali controlando. E nisso tudo, o que a mãe colérica fazia? Se achava super orgulhosa. Eu tinha certeza que aquilo tudo era o melhor para ele. E que eu era a melhor mãe do mundo. Meu filho saudável, sem nunca ter tomado um antibiótico na vida. Totalmente sociável, carinhoso, inteligente. Gente, o Pedro, com 1 ano e 6 meses, ele falava frases completas e de uma forma muito clara. Sanguíneo, né, gente? Com 2 anos, ele já classificava os dinossauros e sabia onde habitava a maioria dos animais do planeta. E parecia que ia tudo muito bem. Gente, presta atenção. Tirando a minha mãe, tá? Que uma vez ou outra me falava que eu estava exagerando, mas sabia que não adiantava bater de frente com a colérica aqui, né? Mamãe me respeitava. Eu não encontrei ninguém, sabe o que é? Ninguém que me falasse diretamente sobre os perigos dessa superproteção e as consequências danosas para o desenvolvimento da personalidade do meu filho. Foi só quando eu comecei a ler sobre a autoestima das crianças que eu me toquei da importância de ir além da saúde, que eu precisava me preocupar com a formação da personalidade do meu filho. E passei a devorar livros e livros sobre desenvolvimento de personalidade e educação de filhos. A culminância do desastre, gente, e que me fez de verdade mudar tudo no meu comportamento, foi quando o Pedro, com 6 anos, ele não conseguiu passar na avaliação para fazer o primeiro ano num colégio tradicional que eu tinha escolhido, né? Que eu desejava que meu filho fosse estudar lá. E aí o mundo caiu, né? Como? Como o meu filho, tão inteligente, e era mesmo, tá? Isso não era exagero meu.
o menino era um cabeçudo. Como esse filho tão inteligente, né, tão capaz de cabeça, não conseguiu passar numa provinha medíocre como essa. Porque para mim, ele ia passar, assim, sobrando, né? Isso era inconcebível. E aí, o que eu fiz? Não. Quem erro? A pessoa era tão tonta, a pessoa era tão cega, que ela não conseguiu, eu não consegui aceitar isso de jeito nenhum. Tá certo? Meu filho não podia ser reprovado. Foi eu erro. Teve algum problema nessa parada aí. E aí eu fui conversar com a orientadora do colégio para saber o que tinha acontecido na avaliação, né? Essa avaliação, gente, não era somente uma prova escrita, né? Ela era uma avaliação de comportamentos e atitudes. Prestem atenção. Os professores, naquele momento, avaliaram o comportamento e as atitudes do Pedro. E a orientadora, então, ela me apresentou uma criança que estava... Me apresentou aquela criança que esteve diante dela. Aquela criança que foi avaliada. Ela me apresentou o meu filho. Um filho que eu não enxergava. Ela me mostrou uma criança fraca, insegura, distraída, sem vontade. Uma criança sem equilíbrio do corpo, com uma coordenação motora péssima. E foi aí, gente, que eu me dei conta de verdade. Meu filho comia de tudo, mas só com alguém dando na boca. Meu filho não tomava banho sozinho, não se vestia sozinho, não guardava os brinquedos. Meu filho só tinha autonomia para o sono porque eu conquistei isso de uma forma traumática. Nessa noite, gente, eu chorei. E chorei muito, não chorei pouco, não. Eu me senti a pior mãe do mundo. Eu me senti uma fracassada. O que eu tinha feito com meu filho, acreditando que estava fazendo bem? Isso aí. Aconteceu comigo. A partir desse dia, eu decidi que as coisas iam mudar. O que eu fiz? Eu busquei ajuda. Eu busquei orientação. E eu estudei muito. Depois eu comecei a aplicar o que as pessoas me orientavam e o que eu vinha estudando. E eu posso afirmar para vocês que eu consegui corrigir logo o rumo com o Pedro. E eu pude ver os resultados dessas mudanças no comportamento diário do meu filho, numa rotina mais leve e na minha realização como mãe. Depois vieram os outros filhos, né? E esse método, essa nova forma de conduzir o Pedro, que eu havia desenvolvido com ele, a partir de então, foi sendo cada vez mais testada e comprovada com os meus outros filhos. Foi muito natural para mim virar logo conselheira das minhas amigas, né? Gente, presta atenção, a colérica descobre uma coisa nova, descobre uma coisa boa, né? A colérica viu, presta atenção, a colérica viu a cegueira que ela vivia, ela percebeu, nossa, como outras pessoas estão cegas também, não estão percebendo esse problema também. O que a colérica faz? Ela bota a boca no trombone, ela vai falar com todas as amigas, tá certo? Eu não podia guardar isso só para mim. Então, eu acabei, né, ajudando muito as minhas amigas e me tornando, então, orientadora de famílias. E hoje eu comemoro a vitória e a transformação de tantas outras famílias que eu acompanho há anos no colégio. Porque esse conhecimento que eu adquiri, esse método que eu desenvolvi, são valiosos para as famílias. Salvou a minha família. É muito claro para mim que essa é a minha grande missão agora. Educar e ajudar outras mães nessa missão, que não é nada fácil. Mas também, gente, não precisa ser tão difícil como a gente transforma. Então, hoje eu quero trazer para vocês o conteúdo que me acendeu a luz para essa mudança. O conteúdo que eu teria feito qualquer coisa para ter tido acesso a ele antes de ter feito tanta besteira. O conteúdo que é fruto de muito estudo, da minha experiência própria e da aplicação da minha experiência também com outras mães. Foi esse conteúdo que me... Acorda, Adriana. Deixa eu dar um golinho d'água aqui, gente. Só um minuto. Vamos lá. Foi esse conteúdo, gente, que me permitiu corrigir o rumo da educação dos meus filhos.
Hoje eu quero compartilhar com vocês essa luz, para que a maternidade de vocês seja mais segura e o desenvolvimento dos seus filhos mais completo e saudável em todos os aspectos. Então, vamos começar? Vocês pegaram a caneta e o caderninho? Vocês estão prontas? Vamos lá? Respiraram? Tomaram um golinho d'água? Agora a gente vai começar de verdade, hein? Deixa eu ver aqui. Pessoal animado? Pessoal, ainda tem gente aqui no Instagram. Vambora, gente, lá pro YouTube. Vamos lá. Gente, ao longo da minha experiência como orientadora familiar, diretora de escola, mãe e amiga de outras mães, eu vejo que existem 2 tipos de mães. E eu quero ver se vocês conseguem se enquadrar num desses 2 tipos. Vamos lá? O primeiro tipo de mãe é aquela que engravida, tem o bebê e segue com a sua vida, deixando as coisas acontecerem naturalmente. O bebê entra na vida da mãe e é convidado a viver como a mãe. Se os pais ficam até tarde vendo TV ou vão à festa, lá está o bebê, não é assim? Afinal, né, esse bebê não dorme mesmo, esse bebê vive chorando, passa a noite em claro, então vamos embora fazer alguma coisa nesse horário. Os pais, eles vão tentando sentir como é o bebê. O que o bebê está querendo, né? Os pais vão tateando. Essa mãe vai batendo cabeça, tentando adivinhar como fazer para aquela criança, por exemplo, parar de chorar, né? Parar, conseguir dormir. A mãe vai tentando adivinhar, que horas será que meu filho vai se cansar? Que horas será que meu filho vai dormir? A que horas será que ele vai querer comer? Não é assim? O outro tipo de mãe, o segundo tipo, é mais ou menos como eu era, né? É uma mãe estudiosa, uma mãe interessada, que quer que o filho durma na hora certa, mas não sabe ainda muito bem como fazer. Daí essa mãe, ela encontra um jeito e aí vai fazendo daquele jeito. E quando vê, o menino já tem 5 anos e ela ainda tá lá, né? Ninando como se ele fosse um bebê. Ela fica ali do lado, ela deita na cama, né? Essa mãe, ela entende que é importante o filho comer de tudo. Mas, se o menino chega lá na hora e se recusa, o que a mãe faz? Ela inventa uma estratégia qualquer, né? Por quê? Porque o importante é que ele coma de tudo. Então, ela acaba cedendo com os aparelhos eletrônicos, né? O celular, a TV, vai dar na boca da criança, porque o importante é que ele coma. Ela quer que o filho guarde as suas coisas, mas acredita que isso só vai acontecer lá num futuro muito distante. Então, essa mãe, por enquanto, mas só por enquanto, ela vai fazendo, ela vai arrumando e guardando as coisas por ele. E assim essa mãe vai levando, né? Vai levando o quê? Uma vida extremamente desgastante e vai se complicando cada vez mais. Agora, gente, qual é o grande problema disso? O problema, gente, é que a mãe, ela está cuidando da criança, mas ela não está educando o filho. Ambos estão sobrevivendo, não estão vivendo, não estão atuando como deveriam atuar. E isso significa que o seu filho não está se desenvolvendo, não está crescendo no compasso que deveria crescer. Vamos falar então, gente, agora em como nós podemos auxiliar esses 2 tipos de mães, tá? Só que, antes disso, a gente precisa fazer um parênteses. Nós vamos falar primeiro, né? Vamos lançar primeiro um olhar na criança. Vamos tentar entender o que acontece com a criança e entender como a criança se desenvolve. A partir desse olhar a respeito do desenvolvimento infantil, a gente consegue olhar para as mães e orientar as mães, tá bom? Então, vamos lá. Toda criança tem suas necessidades. Toda criança tem o desejo de saciar as suas necessidades básicas e de estar bem. Só que a criança, ela ainda não entende bem as suas necessidades. A necessidade existe, só que ela não consegue entendê-la direito. O que acontece dentro da criança ainda é tudo novidade. Ela precisa experimentar
para poder começar a entender. Ela também ainda não sabe qual a melhor maneira de expressar as suas necessidades. As crianças pequenininhas, né, não têm a capacidade ainda de uma comunicação verbal, né? Essas crianças choram, elas gritam, elas se debatem. Então, gente, sozinha, a criança ela não é capaz de se orientar nesse mundo. A criança não sabe o que é o melhor para ela, tá certo? Ela não sabe o que melhor atende à necessidade que ela tem em cada momento. E ela não sabe que passos ela tem que dar para se desenvolver da melhor forma, para que ela possa crescer, né? Toda criança cresce e precisa amadurecer ao longo do seu processo de crescimento. Além, obviamente, da necessidade de afeto, né, que essa é incontestável, as necessidades básicas de uma criança, elas estão relacionadas a 4 áreas: ao sono, à alimentação, à higiene e à ordem das coisas do ambiente da criança. A criança precisa ser alimentada, senão ela morre. Ela precisa dormir, ela precisa ser limpa e ela precisa de um ambiente que transmita paz, que transmita segurança para ela. E quem são os primeiros a suprir essas necessidades da criança? Quem são? Os pais, não é isso? Inicialmente, a criança não faz ideia de que ela tem essas necessidades. Ela simplesmente tem reações fisiológicas, instintivas, né? Fome, o sono, o incômodo com a fralda suja, né? Uma desorientação, criança que fica desorientada com um ambiente barulhento, com um ambiente desordenado. Então, gente, são essas as 4 áreas que mais desequilibram uma criança. E são justamente essas 4 áreas que mais oferecem oportunidade de aprendizagem e amadurecimento para a criança. Então, onde a criança mais tem necessidade, surge aí muitas oportunidades de desenvolvimento e de amadurecimento. Dessa forma, meninas, olha só, é preciso que a gente vá conscientizando a criança desde que ela nasce a respeito dessas necessidades. É preciso ensiná-las a reconhecer e a lidar com essas necessidades da melhor maneira possível. Não é lidar com isso de qualquer forma. Da maneira que essas necessidades sejam atendidas enquanto a criança ela vai aprendendo, ela vai internalizando, ela vai desenvolvendo boas práticas, ou seja, ela vai desenvolvendo um bom hábito para lidar com cada uma dessas necessidades. Daí a gente chamar de 4 hábitos básicos: o sono, a alimentação, a higiene e a ordem. Me acompanhem aqui. Pensem comigo. Chega o fim da manhã, tá? Vamos imaginar essa cena. Chega o fim da manhã, já tem mais de 3 horas que a criança de 2 anos não come, tá? Ela começa então o quê? A sentir fome. A fome incomoda, a fome dói. Mas a criança, ela não sabe que é isso que está incomodando ela, que é isso que está doendo, que é fome, que ela precisa comer. Ela não sabe expressar essa necessidade de fome de uma forma clara. Por quê? Porque ela pequenininha, ela nem sabe ainda identificar isso. Como a fome não é saciada, o que acontece, né? A criança não comeu, ela tá ali com aquela irritação toda. Ela vai ficando o quê? Cada vez mais irritada, porque ela fica cada vez mais necessitada. Então, o que essa criança faz? Ela chora. Ela faz birra, ela arruma confusão. E, gente, o mesmo acontece com o sono, tá bem? Chega a noite, já tem meia hora que o sol se pôs. A criança não consegue identificar que aquele incômodo, ela começa a sentir um incômodo. E ela não consegue identificar que aquele incômodo que ela está sentindo é uma necessidade de dormir. Ela não sabe o que está acontecendo aí. E aí, o que vai acontecer? Ela vai se agitar.
Ela se agita e com esse agito vem o quê? Vem choro, vem confusão, né? E novamente mau comportamento e novamente birras. E como a mãe não pode ajudar a atender essas necessidades na hora certa, antes da criança se irritar, né? Como que a mãe vai fazer? A mãe precisa estar atenta, a mãe precisa se antecipar. Geralmente, esses problemas acontecem, por quê? Porque a mãe não observou, a mãe não antecipou, a mãe deixou o problema acontecer para depois poder atuar, para depois poder resolver. A mãe, ela precisa ficar esperta, ela precisa procurar mapear, né? A que horas meu filho costuma sentir fome, a que horas o meu filho costuma sentir sono, para poder se antecipar e não deixar esse grau de irritabilidade crescer por falta de não atendimento da necessidade. Falando assim, gente, parece simples, não é? Não parece simples? E é simples, não é que pareça, não. É simples assim. Mas isso, gente, só é possível se a mãe tiver uma organização, se a mãe tiver um padrão para poder realizar essa observação. E essa organização, ela tem um nome. Ela se chama rotina. Rotina. É a rotina, gente, que permite à mãe chegar na hora certa para atender todas as necessidades reais da criança, antes que essa criança se irrite, antes que a criança entre nesse ciclo de choro e de birra. Sem a rotina, gente, é imprevisível a hora em que a criança vai sentir fome e sono. Por quê? A cada dia ela come numa hora diferente, a cada dia ela dorme num horário diferente, num lugar diferente. Então, desse jeito, sem rotina, é impossível a gente se adiantar. A gente só vai atuar no auge da necessidade. E é aqui que entra o primeiro ponto, que talvez você possa não estar considerando ainda. Anota, menina! Essa informação vale um dinheiro, hein? Presta atenção! Toda criança precisa de rotina para estar bem e se desenvolver bem. A criança precisa de rotina para desenvolver hábitos. A criança precisa de rotina para desenvolver os 4 hábitos básicos. Ouve, menina! Vamos lá! Você que tem pavor de rotina, que acha que isso vai te aprisionar, que isso vai te engessar, ouve, moleque! Porque o que eu mais vejo é mãe que achava que ia sofrer com a rotina, mas que depois acaba compreendendo o bem que isso representa na maternidade dela. E acaba descobrindo na prática o quanto isso é libertador. Fica aqui comigo. Se você acha que a rotina é sua inimiga, não desista dessa trincheira. Fica nessa trincheira comigo que eu vou te mostrar que ela não é sua inimiga, não. Pelo contrário. Vamos até o final que você vai entender, tá bom? Vamos considerar agora, gente, um outro aspecto, tá? A criança, ela também não tem noção de tempo, tá? De passagem de tempo, noção de horas, de dias, semanas, meses, anos. Criança não tem nem 1 ano de vida, 2 anos de vida, como ela vai ter noção disso, né? Ou seja, a criança, ela é naturalmente desorientada no tempo. Imagina você agora, tá? Qual seria a sua reação se você não soubesse que amanhã será um novo dia, né? Que amanhã o dia vai começar de novo e que você vai ter novas oportunidades, né? Para nós adultos, né, isso é óbvio, mas para a criança, principalmente para a criança pequena, isso não é óbvio. Nós precisamos ajudar os nossos filhos a internalizar essa noção de passagem de tempo, né? De dia que recomeça, de dia que termina e novamente começa. A rotina, né? A criança, ela fica perdida. Ela não sabe se ela vai ter oportunidade de comer daqui a pouco. Ela não sabe que daqui mais 10 minutos, né, a fome dela vai ser saciada. Ela não sabe, né, que depois de dormir,
Depois que ela tira a sonequinha, ela vai ter a oportunidade de continuar a brincadeira que ela estava brincando ali, né? Ela não sabe que no final do dia ela vai conseguir reencontrar a mãe que vai buscá-la no colégio ou que a mamãe vai voltar para casa do trabalho. Gente, imagina só o que é viver num mundo, tá bem? Sem a menor previsibilidade, sem saber se terá um tempo para descansar, um tempo para fazer as coisas que gosta. Gente, é assim que vivem as crianças sem rotina, num processo de ansiedade constante. Elas não são capazes de antecipar nada, né? A cada dia come num horário diferente, toma banho ou não toma banho em horários diferentes, né? Dorme em lugar diferente, dorme a qualquer hora, não tem previsibilidade. E aí é o quê? É uma máquina, a criança vira uma máquina de quê? De ansiedade. E aí as mães vão lá na minha caixinha do Instagram e vão me perguntar assim: Adriana, por que minha filha rói unha? Por que minha filha vive com a mão na boca, ela bota tudo na boca? Meu filho vive no meu pé chorando. Por que meu filho está tão ansioso? E a primeira coisa que eu respondo, né? Quem me acompanha mais tempo sabe que eu já respondo com uma pergunta: seu filho tem rotina? Seu filho tem rotina? Muitas mães relatam fatos como se fossem problemas, mas eles não são os problemas de verdade. Esses fatos, eles são sintomas dos problemas que as mães não estão resolvendo. Na maioria das vezes, gente, roer unha, viver com a mão na boca, chorar sem motivo, é sintoma de ansiedade. Não é o problema em si. O problema é não ter a rotina. O problema é a vida imprevisível, que está gerando uma carga de estresse e ansiedade além do que aquela criança pode suportar. E o que mais acontece, gente, quando não se estabelece uma rotina, né? É o quê? É a mãe ficar o dia inteiro ditando regra. Joãozinho, vem tomar banho. Joãozinho, agora vem comer. Joãozinho, agora é hora de dormir, né? O filho, ele não sabe em que momento ele tem que fazer as coisas. Ele só sabe reagir quando a mãe grita. Aí a mãe grita, agora é a hora do banho. Aí ele reage, né? Ele não tem previsibilidade. Ele não sabe que horas, de fato, ele tem que tomar banho, cada dia num horário, né? E a mãe só vai atuando também à base da reação, né? Joãozinho se comporta mal, não obedece e a mãe grita mais. Então é todo um ciclo, né, negativo de um mau relacionamento aí entre mãe e filho, né? A mãe vai vivendo de quê? De apagar incêndio, né? Ih, meu filho tá irritado agora, o que eu vou fazer? Deixa eu distrair meu filho. Ah, não, deve ser com fome. Deixa eu enfiar comida. Não, deve ser sono. Deixa eu sacudir aqui, né? Meu filho, você quer dormir? Não, não quero dormir. Meu filho, você quer comer? Não, não quero comer. Aí a mãe fica louca, desesperada, baratinada, né? Ela não sabe, se perde. A mãe se perde, não sabe o que fazer, tá certo? Repara, gente, né, que num cenário como esse é impossível a mãe construir autoridade, né? A mãe não define nada, ela não se orienta, ela não orienta o filho, a mãe só reage. Com isso, a mãe mostra o quê? Insegurança. Porque uma mãe segura, ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe o momento de fazer, ela dá o comando certeiro e ensina o filho a obedecer. Mas a mãe que vive nesse processo, né, de ficar apagando incêndios, ela está se mostrando o quê? Perdida, insegura. E os filhos, gente, não tem como. Os filhos percebem essa insegurança. E aí, o que eles ficam? Mais inseguros ainda. Porque, poxa vida, a minha mãe, um adulto que está aqui para me orientar, para me dar segurança, está perdido? Então, putz, o que vai ser do meu mundo, né? Os filhos, quando eles não conseguem, né, sentir essa confiança, essa segurança nos pais, tá? Eles ficam cada vez mais o quê? Mais irritados também. Então, é um processo de retroalimentação, de irritação, de birra, de choro, tá? Por quê? Porque eles estão soltos, completamente soltos, tá? É preciso que os pais aprendam como agir
como conduzir os filhos. E é preciso que ambos, eu não estou falando aqui, geralmente eu falo mãe, porque 95% da minha audiência são mães, tá certo? Mas é preciso que ambos, pai e mãe, estudem. Os dois precisam entender tudo que faz parte do desenvolvimento infantil. É importante que se preparem, é importante que se fortaleçam. Fortaleçam, Adriana? Se fortaleçam sim. Por quê? Porque no início, gente, especialmente no início, não é fácil. Mudar o rumo, mudar a nossa forma de conduzir a educação, não vai ser fácil, tá bem? Se você não tiver as bases muito claras na sua razão, na sua inteligência, ou seja, se você não sabe o porquê de você mudar, a importância, né, que isso tem para a vida do seu filho, o que vai acontecer, tá? Na primeira dificuldade, no primeiro problema, você desiste. Você desiste e retorna para onde? Para o caos. E no caos, você já sabe como é. Você passa o dia todo falando, brigando com seu filho, dizendo o que ele tem que fazer, e a resposta vai ser sempre o quê? Não. Ele vai sempre te dizer não. E como é que vai ser diferente, gente? Né? Se você sempre deixou o seu filho, por exemplo, dormir quando ele queria, onde ele queria, como é que ele vai responder sim a um alimento novo agora que você quer propor para ele, se antes, toda vez que você oferecia alguma coisa nova e ele se recusava, você ia e substituía? Ou você dava um leitinho depois, no final do dia, né? Se você veio ao longo dos anos, né, permitindo que o seu filho fizesse só o que ele tinha vontade, é lógico que agora, no início, no processo de mudança, vai ser difícil. Mas não é impossível. Por quê? Porque quem é que tem que dizer para uma criança o que é o melhor para ela? Quem é que tem que tomar essas decisões importantes e que às vezes são muito difíceis para a criança? Gente, esse é o seu papel de mãe. Você precisa orientar o seu filho desde muito pequeno a fazer o que é o melhor para ele em cada momento, sem precisar ficar ali dando 1000 orientações, com 1000 discursos, ficar argumentando, obrigando o tempo todo com a criança. Se a rotina está estabelecida, se há uma constância dos pais, os filhos, eles vão sentir a firmeza, né? Eles sentem firmeza e eles vão internalizando. Eles vão internalizando esses comandos, eles vão internalizando o movimento, né? Vão internalizando a rotina e o bom comportamento. A mãe vai atuando, né? Apenas de que forma? Antecipando as coisas para a criança poder entender, para a criança compreender, né, os momentos em que ela deve fazer e o que ela deve fazer em cada momento. E assim, a gente vai fazer o quê? A gente vai evitar o estresse, né? A mãe atua criando uma rotina bem estruturada e adequada para a idade do filho, tá? A partir da rotina, a criança também vai começar a atuar. Ela deixa de ser um agente passivo, né? A mãe que só manda e ela simplesmente obedece, e ela passa a ser um agente ativo da vida dela. Ela atua. A criança vai se tornando o quê? Protagonista. Ou seja, né, ela chega em casa, ela já sabe, eu tenho que lavar a mão. Com a rotina estabelecida, com a mãe ensinando, a mãe não precisa falar, olha, chega em casa, lava a mão. Ela já sabe, tá certo? A mãe chama para almoçar, a criança já sabe que ela tem que primeiro lavar a mão para depois sentar para almoçar, tá certo? Chegou do parquinho, a criança já corre direto para onde? Para o banheiro. Por quê? Porque ela já sabe que ela precisa tomar banho. Ela não vai precisar ser arrastada, tá certo? Ela não vai precisar que a mãe fique mandando. Se isso acontece toda vez que ela vem do parquinho, sempre na mesma hora, sempre na mesma ordem, a criança ela internaliza e ela corresponde. A criança corresponde, tá?
Tudo isso passa a acontecer quando a criança ela vai, de fato, compreendendo, né? Ela vai compreendendo a sua própria rotina e ela vai compreendendo o mais importante, que a mãe não abre mão dessa rotina. Ela percebe que a mamãe virou uma pessoa muito decidida. Mamãe está muito confiante nesse plano aí que agora ela está colocando em prática. E isso, gente, isso traz uma energia positiva aí, isso traz uma capacidade de correspondência para as crianças que vocês não fazem ideia. Com o passar do tempo, a criança ela vai entendendo o que vem depois e ela vai entrando no ritmo, ela vai assumindo assim esse papel e as coisas vão ficando menos estressantes, menos cansativas. Vamos lá. Quando o funcionamento da família tem como base, né, essa rotina, essa boa rotina, as crianças vão se tornando cada vez mais seguras. Elas fazem as suas atividades de uma forma mais tranquila. E qual é o bônus? Tem bônus, gente! Os pais, eles encontram mais tempo para estar com os próprios filhos e também para estarem sós entre eles. Tempo para conversar, tempo de qualidade, tempo para descansar. A gente vem falando isso, né, aqui no Instagram, nas minhas lives ultimamente. A rotina, ela é primordial para o desenvolvimento da criança, mas a gente ganha um bônus. Nós ganhamos esse bônus para a nossa vida, tá certo? Um tempo de melhor qualidade com os nossos filhos, um tempo para o nosso descanso e um tempo para a nossa relação marido e mulher. Então, vamos começar a mudar, gente? Vamos começar a mudar? Quem tá animado aí, né? Adriana? Oi? Vamos botar uma hashtag aí, quem quer mudar? Você quer ser? Quero ser 5 estrelas. Lá no Instagram, um pessoal mais cedo, né, enquanto a gente estava fazendo, né, esperando o negócio entrar aqui, o pessoal botou hashtag eu quero ser 5 estrelas. Eu quero saber, vocês querem ser 5 estrelas de verdade? Vocês querem? Vambora, gente, bota aí. Hashtag eu quero ser 5 estrelas. Adriana, eu quero mudar, Adriana. Eu já entendi. Você já falou tanto, Adriana. Você vai e volta e vai naquele ponto. Porque a Adriana é assim, a Adriana é professora, ela tem que garantir que vocês estejam entendendo de fato. Adriana, eu já entendi que a base fundamental e necessária para o desenvolvimento de hábitos de uma criança é a rotina. Já entendi. Agora, como eu faço isso? Como, Adriana, eu monto uma rotina? Vamos lá? Aqui é prática, eu não falei que era aula? Aqui é prática. Anotem, toda rotina, para ser estruturada, ela deve começar a ser montada com a hora de dormir. Esse é o primeiro ponto de qualquer rotina. Rotina para adulto, rotina para criança. Hora de dormir. É isso mesmo, a hora de dormir é o nosso grande balizador. E você sabe por quê? Porque o sono, gente, ele é o responsável por manter a saúde física, cognitiva e emocional da criança. E é por isso que o sono é o primeiro dos 4 hábitos a ser integrado na nossa rotina. Uma criança que não dorme bem, tá? Acaba que ela não se comporta bem, ela não se desenvolve bem. É durante o sono, gente, que a criança desenvolve o seu cérebro, que ela desenvolve memória, que ela fixa as aprendizagens, que ela aumenta o desempenho cognitivo dela. É durante o sono que a criança descansa, que a criança cresce. Vocês sabiam disso? Criança cresce dormindo. Que a criança desenvolve capacidade de atenção, que a criança melhora o humor. E aí vocês ficam lá preocupados, meu filho é desfocado, meu filho é sanguíneo, meu filho é TDAH, meu filho, né, não consegue prestar atenção em nada. Vai ver como está o sono do seu filho. Isso vai estar comprometido. Meu filho vive de mau humor. Vai ver o sono do seu filho. Meu filho é desmemoriado, ele estuda, ele senta, parece que no dia seguinte esqueceu tudo. Não dormiu. Não está dormindo.
Meu filho não cresce. Adriana, lá com 2 anos, a curva dele dava que ele ia ter 2,20 metros. Meu filho tem 1,50 m. Meu filho não cresceu. Não dormiu. Não tá dormindo. Tá? E aí vocês podem estar se perguntando, né? Ai, mas que coisa radical. A Adriana, volta e meia, ela fala, né? Que a criança, ela não pode dormir na hora que ela quer. Por quê, Adriana? Por que a criança, né, não pode dormir a hora que ela quer? Por que eu não posso esperar a sinalização da criança estar cansada, da criança estar exausta para dormir, né? Por que a criança, muitos pais perguntam isso, né? Por que a criança tem que dormir mesmo sem ter vontade? Então vamos lá que eu vou explicar isso de uma vez por todas, para convencer de fato vocês, tá? Vamos lá. O ser humano, gente, ele possui um conjunto de relógios biológicos que regulam o funcionamento do nosso corpo, tá? O principal deles, o principal relógio, regula o sono e vai definir um ritmo que envolve estar acordado e estar dormindo, estar acordado e estar dormindo. Isso vem num ritmo. E nós chamamos isso de ciclo circadiano. Durante o dia, gente, a exposição à luz, tá? A gente está exposto à luz do sol, faz com que o nosso relógio biológico envie sinais que vão ajudar a nos manter acordados e ativos. Por que de manhã a gente está acordado, que a gente tem disposição, que a gente tem energia, né? Que a gente tem cabeça, né? Por quê? Porque o nosso corpo todo se organiza para isso, se organiza para essa atividade. A partir do quê? A partir de uma informação simples, luz do sol. Luz do sol. Agora, à medida que a noite cai, esse mesmo relógio biológico, ele inicia a produção da melatonina, né? Um hormônio que promove o sono. Então, dessa forma, o nosso relógio biológico, né, ele vai alinhar o nosso sono e o nosso despertar com o quê? Com o escurecer e o clarear do dia, tá certo? Vai criar aí um ciclo com um tempo de descanso restaurador durante a noite e um tempo de atividade diurna, né? E como a gente já experimentou, qualquer um aqui, né? Quem dorme bem tem um dia melhor. Para pensar, para avaliar, né? Quantas pessoas vocês conhecem, né? Que de fato funciona legal, à base de nada, à noite, tem a sua vida ativa à noite e passa o dia dormindo? Quem consegue fazer isso sem estar à base de medicação, sem estar à base de drogas? Pouquíssimas pessoas, né? Até os profissionais de saúde que precisam, né, médico, enfermeiro, que precisa dar plantão durante a noite, o quanto isso custa a eles. Por quê? Porque isso é contrário à natureza humana. A natureza humana, né, ela se desenvolveu com essa base. À noite, o corpo todo se programa para descansar. E de dia, o corpo todo se programa para estar ativo. Tá bem? Então, se a gente mexe nisso, a gente desajusta a nossa natureza. Agora, vamos falar um pouquinho mais, aprofundar só um pouquinho na questão do sono em si, tá? O tempo do sono, gente, ele é dividido em vários ciclos, tá? E esses ciclos, eles envolvem um tempo de sono superficial, um tempo de sono médio e um tempo de sono profundo. Eu não vou aqui ficar aprofundando, entrando em grandes detalhes a respeito disso, tá bom? A gente vai direto para o que interessa. Basta que a gente saiba disso. O sono tem ciclos e dentro de cada ciclo nós temos um sono superficial, um sono médio, um sono profundo, tá? Agora, cada ciclo desse dura em média 90 minutos, 1h30, tá certo? E a cada 2 ciclos,
1h30. Com 1h30, 3 horas. Então, a cada 3 horas, nós temos um micro despertar. Tá? Um micro despertar. Ou seja, o sono que era um sono superficial, ele de fato, né, produz na gente um micro despertar. A gente meio que desperta. Para quê? Para que isso? É justamente um momento, né, em que o nosso organismo tá ali de olho, né, no que está acontecendo. Tá frio, eu me cubro. Tá calor, eu me descubro. E tem um barulhinho lá fora, deixa eu ver o que está acontecendo. Tem uma criança chorando, deixa eu atender. E tô com a bexiga cheia, preciso fazer xixi, né? É nessa hora, no sono profundo, ninguém consegue perceber nada, ouvir nada, né? Sentir nada. Então, para nossa segurança, né? A nossa natureza permite isso, que a gente tenha esses micro despertares para fazer toda essa varredura, essa percepção. Só que nós adultos, nós já estamos tão acostumados com isso que a gente simplesmente mexe, né? Vira para um lado, aquela hora, né, que a gente vira para o lado e volta a dormir. A gente nem percebe, tá certo? Agora, durante uma noite de sono, em torno de 12 horas, né, que é o normal para uma criança pequena, o que vai acontecer? Se ela tem microdespertares a cada 3 horas, ela vai ter quase aí 4 microdespertares. E é por isso, gente, entendam, é por isso que a criança acorda tanto à noite, ok? Não é fome, não é saudade da mãe, é a natureza dela que faz com que ela acorde, tá certo? Que ela tenha microdespertares, tá certo? Só que, se essa criança que tem um microdespertar, ela não aprendeu a dormir sozinha, se ela não foi educada a conciliar o seu sono sem a presença de um adulto, o que vai acontecer? Ela teve um microdespertar, opa, acordei, opa, preciso voltar a dormir. Cadê mamãe? Cadê papai na minha cama? A criança vai levantar, ou ela vai berrar, ela vai chamar. Mamãe, acordei, vem ficar comigo. Tá certo? E é por isso que, se a criança está numa cama compartilhada, tá certo? Ela tem um microdespertar, ela só faz assim, ó. Opa, mamãe tá aqui, papai tá aqui, é assim que eu durmo, tudo bem, volta a dormir. Percebem, gente? Percebem o que é essa quantidade de despertares à noite, criança que acorda? Isso tudo por quê? Porque o primeiro sono dela não foi educado. Ela não aprendeu. Ela não tem autonomia para o primeiro sono da noite dormir sozinha. Tá certo? Agora, vamos voltar aqui à pergunta. Por que a criança não pode dormir na hora que ela mesma sinaliza que está cansada? Né? Por que a criança tem que dormir mesmo sem ter vontade? Porque é preciso, gente, alinhar o nosso ciclo, o ciclo circadiano da criança ao nascer e ao pôr do sol. Só dessa forma que o organismo da criança vai funcionar da melhor maneira, tá certo? Acordar tarde e dormir tarde faz com que o organismo da criança trabalhe contra a natureza da criança, trabalhe contra o ciclo circadiano. Se a criança, gente, se ela não vai dormir logo depois que escurece, tá certo? E se ela não acorda logo depois que amanhece, o organismo dela fica desregulado. E eu vou dar exemplo agora de 3 substâncias que ficam desreguladas quando o sono está com um horário errado, tá? São várias, mas eu vou trazer só 3, as que eu considero mais emblemáticas e mais importantes e que vocês vão entender e que vocês vão ver que isso faz sentido, tá bem? Essas 3 substâncias que eu vou falar são o cortisol, a serotonina e a melatonina. E qual a importância dessas substâncias?
Eu vou procurar, gente, que eu não sou médica, né? Eu vou procurar falar aqui numa linguagem bem simples, de leigo, para vocês poderem entender, tá? Então, o cortisol, ele é um hormônio, tá certo? Que tem como função ajudar o organismo a regular o estresse, tá? A regular a atividade. Além disso, o cortisol, ele reduz inflamações, ele contribui para o funcionamento do nosso sistema imune, ele mantém os níveis de açúcar no sangue de forma constante, né? Mantém a nossa pressão arterial, tudo de bom, tá? Os níveis de cortisol no sangue, eles variam durante o dia. Por quê? Porque os níveis de cortisol, eles estão relacionados com a nossa atividade diária. Então, assim, gente, o nível basal de cortisol no sangue, em geral, ele é maior de manhã, ao acordar. Por quê? Porque de manhã, quando eu acordo, o que eu preciso? Eu preciso de energia, eu preciso de força, né? Eu preciso de um estressezinho para me fazer levantar da cama, tá certo? Não é difícil pra caramba pular da cama cedo, quando o despertador toca, né? Por quê? Tá me faltando, né? Tá me faltando uma certa energia. A partir do momento, né, que a luz começa a surgir, né, meu cortisol começa a ser liberado e me dá esse gás, me traz esse estresse para eu começar as minhas atividades. E ao longo do dia, à medida que o dia vai rolando, o que vai acontecendo com o meu nível de cortisol? Ele vai naturalmente baixando. Tá certo? Meu organismo vai naturalmente se acalmando, tá certo? Agora, quando a criança dorme tarde e ela acorda tarde, isso faz com que os níveis de cortisol na corrente sanguínea se invertam. Sabe o que acontece? O contrário. À medida que a criança vai dormindo cada vez mais tarde, acordando cada vez mais tarde, o cortisol alto passa a acontecer à noite. E o cortisol baixo passa a acontecer de manhã. Então, aquele seu filho, né, que quando dá a noite começa a ficar virado, aloprado, desesperado em casa, que você não consegue entender, mas como? 9 horas da noite, esse menino parece que ligou na tomada. Ele não ligou na tomada não, meu amor. É o cortisol que está entrando na corrente sanguínea dele agora, ó. Fazendo um estrago desgraçado. E por quê? Porque ele está com o horário de sono dele desregulado. E aí de manhã, que você quer que ele acorde, que ele vá para a escola cedo, como é que ele está? Ele não levanta da cama. Ele arrasta a corrente. A professora lá na escola falou que ele ficou lá dormindo, cabeça lá na mesa o tempo todo. Por quê? Por quê? Sem cortisol. Sem cortisol. E por quê? Tá trocando o horário. Não tá no horário certo de dormir. Tá certo? Agora, o que acontece? Além dessa questão de impactar, né, a atividade da criança, esse cortisol alto no sangue, tá? Além de aumentar, né, esse estresse, essa irritabilidade, ele vai originar também, né, alguns sintomas como aumento de peso, dificuldades na aprendizagem, baixo crescimento e lapsos de memória. Olha quanta coisa, hein, gente? Vou falar agora da serotonina, tá? A serotonina, ela é conhecida como um hormônio da felicidade, mas na verdade ela não é um hormônio, né? Ela é um neurotransmissor. É uma substância química, né, que permite uma melhor comunicação entre os neurônios, né? Essa passagem de sinais ali entre os neurônios, tá? Dentro das funções, tá, da serotonina está a regulação do ritmo cardíaco, a regulação do sono, do apetite, do humor e da memória, tá? Então, a gente ter a serotonina em equilíbrio é fundamental para uma vida bem disposta, para uma vida feliz, tá certo? Agora, o que acontece? A exposição solar eleva os níveis de serotonina. Presta bem atenção. Se a criança, ela dorme tarde,
necessariamente ela vai acordar tarde. E se ela acorda tarde, ela não se expõe ao sol o quanto ela deveria. Então presta bem atenção, uma criança que acorda 6 horas da manhã junto com o sol, né? Olha o tempo de exposição solar que ela tem aí. Se ela vai acordar 9, 10 horas da manhã, ela perdeu pelo menos 4 horas de exposição solar. 4 horas, tá certo? De nível de serotonina no sangue de forma equilibrada para essa criança. Então, não adianta chegar para mim e falar, não, mas o meu filho dorme 12 horas por noite, dorme super bem, 12 horas. Ele vai dormir às 10 horas da noite e acorda 9, 10 horas da manhã. Não tá bom isso. E a serotonina dele? Vai ficar mais irritado, vai dar problema de apetite, vai dar um monte de tranqueira aí na criança. E por fim, a melatonina, tá certo? E a melatonina ele é o hormônio, né, que vai aumentar o tempo total de sono e vai permitir um sono mais profundo, tá certo? E a melatonina, ela diminui também, né, o tempo necessário para a criança adormecer. O que significa isso? Deixa eu explicar isso aqui. Porque a melatonina é o principal. Eu deixei ela por último, mas ela é o principal. O que acontece? O nosso organismo, tá? À medida em que o sol começa a se pôr, tá certo? O nosso organismo percebe isso e libera uma dosezinha pequena de melatonina. Dá um spray de melatonina na nossa corrente sanguínea. Esse sprayzinho de melatonina na corrente sanguínea do seu filho faz com que ele comece a ficar um pouquinho sonolento. A criança sente um pouquinho de sonolência, né? O cortisol dela já tá baixando, entra uma melatoninazinha para dar aquela sonolência. E aí, o que deveria acontecer nesse momento? Deveria acontecer do seu filho ir para a cama. Então, se o sol vai se pôr 6 horas da noite, né? Por volta das 6h30, já tem um sprayzinho de melatonina. Então, 6h30, 7 horas, cama. Por quê? Porque agora vem o principal, tá? Em geral, por volta de 3 horas depois do que o sol começa a se pôr, ou seja, pode ser ali por volta das 8h30, 9 horas da noite, vem uma dose cavalar de melatonina. O organismo, né, deu aquele sprayzinho inicial para você pegar no sono, para você desacelerar e já deitar e pegar no sono. Por quê? Porque daqui a pouco vem uma dose cavalar de melatonina para fazer com que você durma profundamente, para que você tenha os seus ciclos, todos os ciclos de sono, né, bem regulados e possa dormir bem durante toda a noite. Só que, anota isso, presta atenção, só que essa dose cavalar de melatonina, ela só é liberada se a criança estiver dormindo. Se a criança estiver acordada nesse horário, né, 9 horas da noite, entre 8h30 e 9 horas, ela perdeu. A melatonina não vai ser liberada para ela. Ah, mas e se ela dormir 10 horas? Daqui a 3 horas não vem a dose de melatonina? Não, meu amor, não vem. A liberação da melatonina, vamos lá? Luz do sol encarregada disso, ciclo circadiano. Seu organismozinho está todo programado para isso. E aí vocês jogam contra. Deixa a criança ficar acordada depois de 8 horas, 8h30, 9 horas, que era a hora que a criança já tinha que estar lá chapadinha para receber aquela melatonina bonita, para dormir a noite toda e bem, a criança está lá. Uhul! Uhul! Vai dormir? Não vai, meu amor.
Cortisol lá nas alturas, vai lá para cima. Não vai funcionar. Me entendem? Quando eu falo, a gente precisa definir essa hora de dormir, começar a nossa rotina dessa maneira, tá bem? Então, depois que a gente define esse horário de dormir, a gente define o horário de acordar, porque também é importante, né? A gente tem aí orientação das associações de pediatria indicando para cada faixa etária, né, o tempo adequado, né, de sono para a criança entre o sono da noite e as sonecas, né? No meu curso eu entrego essa tabela, a gente costuma ver isso e consegue definir isso bem direitinho, esse horário de acordar. E depois, né, a gente define, depois de definido o horário de dormir, o horário de acordar, o que a gente faz? A gente começa a rechear essa rotina. A gente vai definir o horário das refeições, tá bem? Então, alguns bebês mamam livre demanda, né? O que pode ser muito bom por um lado, mas pode complicar por outro. Agora, gente, cada mãe tem o direito de escolher o que acredita ser o melhor para o filho, tá bem? Eu não tô aqui para dizer como é que você vai amamentar o seu filho, não é isso, tá? Mas, quando você iniciar a introdução alimentar, o ideal é que você já tenha uma rotina de alimentação. Já comece com uma rotina de alimentação, tá? O horário fixo, gente, das refeições, ele evita o mau humor, evita as irritações por conta da fome, né? Como eu falei aqui no início, a mãe consegue antecipar, mas isso só vai acontecer se a mãe consegue observar exatamente qual é a hora que a criança costuma ter fome. Isso se tiver a rotina. Então, você vai definir esse horário de acordo com a sua observação, de acordo com o comportamento de fome do seu filho. Agora, muito cuidado com os horários dos lanchinhos, seja a colação no meio da manhã ou seja o lanche na hora da tarde. Porque esses lanchinhos inocentes, eles podem comprometer e muito a forma como a criança vai comer na refeição. Ou seja, é importante que a criança, na hora da refeição, ela tenha fome, né? Para ela estar desesperada de fome. Mas se ela for comer sem fome, a coisa não vai funcionar muito bem, tá bom? Depois da alimentação, é a vez da gente pensar no hábito da higiene. Então, definir a hora de dormir, definir a hora de acordar, encaixei os horários da alimentação, agora eu encaixo os horários da higiene. A gente vai definir esses horários, né? Por quê? Porque é muito importante para a saúde de uma criança, né, manter-se limpo. E isso também é uma oportunidade de aprendizagem que ela deve ter desde muito cedo. Se a criança não começa o processo de aprendizagem desde bem pequenininha, à medida que ela cresce, ela vai apresentando resistência, tá certo? E isso vai levar ao quê? Embate. Quantas mães me entram aqui na caixinha, na pesquisa que eu fiz na inscrição de vocês, né? Eu fiquei impressionada com a quantidade de mãe, né, que coloca, da dificuldade que é colocar um filho para tomar um banho. A guerra que é colocar uma criança para tomar banho. Agora, vocês imaginem isso, gente, na fase da adolescência, tá? Onde a falta do hábito, aliada à preguiça e à rebeldia da adolescência, transforma a casa num chiqueiro. Aquele adolescente, ele vira um porco, tá certo? Então, gente, o banho diário, o uso do vaso sanitário, a escovação dos dentes na hora certa, né? Cabelo limpo, penteado, unha bem cortada, roupa limpa, arrumada. Tudo isso deve ser proposto para a criança desde sempre. É preciso dedicar tempo e atenção para a gente aproveitar cada oportunidade de ensinar aos nossos filhos. Ah, mas o meu filho só tem 1 ano, eu não posso ensinar ele a escovar o dente. Como não? Você vai acostumando ele, né, com a escovinha de dente, vai deixar ele de vez em quando esfregar ali sozinho, para ele ir já se ambientando a isso. Né? Tá no banho lá, deixa a criança se esfregar, passar o sabonete sozinho, tá certo? É preciso deixar as crianças o mais protagonistas possível da sua higiene. Incentivar e deixar que elas façam sozinhos o que eles já têm condições de fazer. Se não tem ainda, que façam de forma supervisionada.
mas que façam, tá bem? É fundamental, gente, que os momentos de higiene também estejam dentro da rotina. É muito importante também que os pais tenham bons hábitos, né, de higiene e que valorizem a limpeza, tá? E por fim, vamos colocar o que na nossa rotina? O hábito da ordem, os momentos de organização dos brinquedos e arrumação do quarto, do armário, tá assim? Assim que uma criança completa 1 ano, gente, 1 ano, ela já se mostra capaz de ser educada para a ordem material, tá? Para isso é preciso que os pais estejam, pelo menos tentando serem também ordenados, tá bem? Educar também é permitir que a criança faça bagunça. Eu não estou falando aqui, não é, que a casa tem que ficar ordenada e não pode sair nada do lugar. Não é isso que eu estou falando. Toda criança que brinca, gente, faz bagunça. Tá certo? Não é para a gente impedir que a criança faça bagunça. O que eu estou dizendo aqui é que a gente precisa ensinar a criança desde cedo a arrumar a bagunça depois da brincadeira. Enquanto está brincando, bagunça, ok. Acabou a brincadeira, acabou a bagunça, né? Se a criança não aprender a ser ordenada desde cedo, ela vai sofrer, gente, com a desordem para o resto da vida, tá? O tempo vai passar e aqueles brinquedos que costumam ficar jogados pela casa, eles vão ser substituídos, anota aí, esses brinquedos vão ser substituídos pelo quê? Pelo material escolar, pela roupa, pelo sapato, pela mochila, tudo espalhado pela casa. Gente, prestem atenção, a passagem do tempo, ela não faz mágica, tá? Simplesmente crescer em tamanho não faz com que o filho se torne uma criança ou então um adolescente organizado. A idade, né, pode até fazer com que eles compreendam que aquilo ali tá uma bagunça, tá? Mas se eles não forem ensinados, se eles não forem habituados, tá certo? Eles não vão ter força para arrumar essa bagunça. Se a passagem de tempo por si só trouxesse capacidade de organização, gente, não tinha um adulto bagunceiro e desorganizado, não é verdade? Não tinha. Todos os adultos seriam, olha, show de bola, nota 10 de organização. E não é. E não é organizado por quê? Ah, porque é sanguíneo. Não, porque não foi educado. Porque não foi ensinado desde cedo, ok? Brincar, gente, é muito importante para a criança. Criança faz bagunça. A gente não pode evitar a bagunça, mas a gente pode evitar que a bagunça perdure. Tá certo? A gente pode aproveitar essa ocasião para treinar, ensinar o nosso filho. É uma excelente oportunidade que acontece diariamente na nossa vida, tá? A ordem, ela não brota naturalmente, né? A fome brota, o sono brota, a vontade de arrumar não brota, tá bem? Então precisa ser estimulada, precisa ser repetida muitas vezes, todos os dias. E olha só, gente, a ordem material do ambiente e das coisas, tá? É o que permite à criança desenvolver uma ordem interna, uma ordem nos seus pensamentos, uma ordem nas suas ideias, uma capacidade de planejar, de saber o que vai fazer a cada momento. É a ordem externa que favorece esse desenvolvimento da ordem interna, tá? E essa ordem, ela deve ser pensada em termos de brinquedos, de roupa, sapato, livro, material de desenho. Tudo isso precisa ser abordado, né, dentro da nossa rotina, tá bem? E aí? Animados? Como é que vocês estão? Muito bom? Muito bom? Isso aí, gente. Começamos na aula de hoje a pôr ordem na casa através da rotina. Uma rotina que fará você reassumir o controle da situação e restaurar a sua autoridade pelo fato de que o seu filho vai olhar para você e vai passar a pensar: poxa, mamãe fala sério. A mamãe sabe o que é melhor para mim e a mamãe não abre mão do que é o melhor para mim. A mamãe e o papai estão cuidando de mim, não é isso?
Nós vimos hoje que a rotina bem estabelecida, ela já vai começar a aliviar muito o dia a dia do seu filho e o seu dia a dia, né? Já que com o tempo, né, você tendo tempo, você não vai ter uma criança desorientada e irritada com você, né? Essa rotina vai eliminar boa parte das questões de ansiedade e de estresse do seu filho. E ela será a base para que ele comece a obedecer e a caminhar rumo a fazer o que precisa, do jeito certo. Mas aí vocês vão me perguntar, né? Adriana, olha só, eu tenho hora para o meu filho dormir, eu tenho hora para o meu filho comer, mas ele ainda assim é muito irritado, ele é muito inseguro, ele morre de medo das coisas. Pois é. Amanhã, fica ligada agora, amanhã a gente vai dar um zoom nesses hábitos, para a gente entender o outro lado da moeda, a outra parte do problema. Porque eu repito, gente, não basta fazer, não basta a rotina. É preciso que a gente faça, que a gente pratique esses hábitos do jeito certo, tá certo? Amanhã a gente vai aprofundar nesse jeito certo. Qual é o jeito certo de cada um desses 4 hábitos? Será que o seu filho vai conseguir fazer as coisas sozinho? Qual é o benefício disso? Quais as grandes oportunidades educacionais que você pode estar perdendo no seu dia a dia? Tudo isso a gente vai responder amanhã, tá certo? Muito bem. Eu sei, né, que todo mundo aqui quer o quê? Quer um filho feliz, quer um filho seguro, quer um filho bem-sucedido. Mas o que você precisa, mãe, fazer hoje para que o seu filho alcance isso, tá? Muito bem. É sobre isso que a gente vai conversar amanhã. Tá bom, meninas? Olha só, como de costume, quem tá aqui já me conhece, eu vou postar uma foto agora lá no meu Instagram, tá? Assim que acabar a live, lá no meu perfil. E eu vou pedir para que vocês entrem lá e comentem aqui, né, lá, o que vocês aprenderam, tá bom? Qual foi o insight de hoje? O que eu consegui tocar em vocês, tocar o coração de vocês, tocar a inteligência de vocês, tá? Para que vocês queiram dar um primeiro passo, para que vocês queiram mudar, tá bom? Comentem lá, avisem as amigas que perderam essa nossa aula de hoje, tá certo? Que nós vamos tentar, se os espíritos aqui permitirem, vão tentar salvar, deixar isso salvo. Se você não fez a sua inscrição para esse evento, faz lá, porque através da inscrição você vai receber aí os links diretamente e outros avisos, tá bom? Me despeço de vocês, né, com alguns depoimentos, vou deixar aqui mais alguns depoimentos das mães. Um beijo e até amanhã. Eu passava o dia inteiro precisando dizer para ela o que ela precisava fazer. Eu me descabelava. Eles tinham na época problemas de sono, sabe? Não conseguiam dormir sozinhos, eles iam todos pro meu quarto. Eu costumo dizer que antes eu não vivia a maternidade, eu só sobrevivia a ela. Depois de um dia exaustivo de trabalho, Paola na escola o dia todo, tinha que deitar, rezar, cantar, ler livro, fazer acontecer e nada da criaturinha dormir, né? Eu tinha crianças muito seletivas, achei que era impossível mudar a Maria Clara. E eu não conseguia perceber que eu precisava trabalhar os 4 hábitos e a partir da importância desses 4 hábitos, montar a nossa rotina. Tudo mudou. As crianças hoje, elas conseguem dormir com autonomia, cada um na sua cama, sem que a gente precise ficar no quarto. Agora como que funciona? Paola deu sua hora de dormir, o que você fala? 5 minutinhos. 5 minutinhos. Aí esperamos 5 minutinhos. Paola já deu 5 minutinhos. O que você faz? Eu dou um beijo. Dá um beijo de... Boa noite, tchau, vai dormir. E tchau, vai dormir. Isso mesmo. O que me dá bastante tempo livre aí com o meu esposo. Eu costumo dizer que é tanta liberdade que eu nem sei o que fazer com ela. Meu esposo também tem acompanhado as técnicas. Nós temos conquistado a nossa autoridade. E aí eu comecei a estudar, aplicar o que ela tá falando, e aí a gente vê que não é só o sono, tem muita coisa que vai te agregar. E eu consegui trazer hábitos melhores na questão da alimentação dela. Já terminam de comer, já levam o prato pra pia, tiram a roupa, já colocam no cesto de roupa suja. E isso também tem feito
toda a diferença na nossa vida. Você consegue organizar a sua rotina e, o mais importante, fazer com que seus filhos possam ter autonomia, com que eles sejam independentes. Isso é maravilhoso. A transformação que a gente tem, o resultado é muito positivo. É maravilhoso e, de fato, é algo libertador na vida de qualquer mãe. Não é fácil, ninguém disse que seria, mas com certeza o processo ficou muito mais leve.